Aliás, eu acho que Velocidade Furiosa já nem tem bem a ver com carros. Já evoluiu para outra coisa. Sofre do mal de ter sucesso a nível de bilheteira. E seja numa série, seja num filme em que há várias sequelas, vai sempre crescendo. Chega a um ponto que tu já não sabes para onde é que vai crescer. E se tu começas num universo, isto é só carros, isto precisa de crescer, vai chegar a um ponto, e no caso Velocidade Furiosa, rapidamente o absurdo entra. Por exemplo, o Rick and Morty. Acompanho. Eu acho que esticou demasiado o universo logo das primeiras temporadas e agora nas últimas está a encolher, está a arranjar formas de nerfar o poder do Ricky. Acho que é a última, não sei se saiu outra entretanto, é coisas mais familiares. Já está assim meio vago na memória. Encontrou uma forma de, mesmo a dormir, fazerem coisas. Fazer cenas. Comparando com o Ricky das primeiras temporadas, aquilo é uma coisa mínima. Sim. Eu acho que o melhor exemplo para perceber foi quando ele se transformou num Pickle. Ele pode fazer tudo, não é? Ele tenta se reduzir para começar a criar algum tipo de desafio. Sim, até tenho pena que não tenha feito. Foi Pickle durante um episódio. Não sei, acho que havia mais a ambicionar na tua vida enquanto Pickle, não é? Se bem que fez mais que a maioria deles acho que acaba em Big Macs ou Happy Meal, caralho. Portanto, dessa perspectiva, até é um bom. Só uma cena, onde é que tu posicionas o rato do teu computador quando estás numa chamada Zoom? Eu às vezes gosto de pôr o rato na cara da outra pessoa e sentir que eu estou a incomodar. O cursor assim no nariz, por exemplo. Sim, tipo isso. Posso pôr, mas tu não estás a ver. Estou neste momento a fazer isso. Por acaso nunca tinha pensado Estou a nisso. editar este gajo. Imaginando que realmente na conversa surge algum desconforto e tu, epá, fui o causador deste desconforto. Pois é isso. Sou o causador de muitos, sabes? Sentes-te bem no desconforto. No que diz respeito à vida e na comédia. Super mal. O problema é que eu acabo muitas vezes nisso, mas não é de propósito, percebes? Eu sou daquelas pessoas que é de género. Eu já tenho experiência no desconforto, mas não é porque o procuro, é porque ele vem ter comigo, percebes? Eu se pudesse evitava. No capítulo da comédia tiras algum gozo. Em situações reais, o problema do desconforto é que tu nunca sabes onde é que ele começa e onde é que ele acaba. Tu não sabes bem quando é que ele começa e quando é que acaba, mas tu meio que sabes quem é que foi o causador. É uma coisa de energia. Esse desconforto, inicialmente, foi criado na tua cabeça. Mas há um momento que ele... Pois foi. Mas que transiciona quase para a realidade, não é? Sim, há um momento a Pá, partir do qual o desconforto aparece, é real. Sim. Quase que é palpável, é um biscoitinho quase. Aconteceu uma coisa por acaso que comecei a trabalhar num sítio e tal, e eu vou transportes públicos para o trabalho, e regresso também. E o metro Também seria fica mesmo engraçado que usasses um transporte, sei lá... para ir e depois voltasse Yeah. de outra forma. E na vinda eu apanho o metro, mas há um colega meu de trabalho que sai à mesma hora e que também apanha o metro. Só que eu gosto de ir sozinho, percebes? É daquelas coisas, gosto de ir sozinho. É uma viagem ainda, pá, de meia hora. Pá, não quero ter que estar a fazer. Principalmente pensando que isto é uma coisa diária. Eu não quero ter que estar por semana a fazer 2 horas e meia de conversa do nada. Ainda por cima há uma diferença de idades. Tipo, o gajo tem tipo 50, eu tenho 27, percebes? Já tens um podcast, não queres outro. Exatamente, aqui ainda por cima este nem é gravado, não dá para fazer nada com ele. E o que é que me aconteceu? Na minha primeira semana de trabalho, o gajo saiu primeiro do que eu, uns minutos, e eu quando estou a chegar ao metro, o gajo já lá está. E eu pensei, pá, fui validar e tal, e aproximo-me do gajo. Fazemos aquela, pois é, metro, não sei o quê, horas, qualquer coisa assim. E depois ele muito lentamente foi de género, ok, esta conversa para mim acabou, muito lentamente ponho os meus fones e pronto, e está a encerrar. Para mim encerrou o momento. Mas eu sei que aquilo é meio desconfortável, porque eu estou tipo a 2 metros do gajo. O meu pôr de fones foi, olha, eu não quero, muito sinceramente, falar contigo. Portanto, vou fazer isto. Mas a partir desse momento, adotei outra estratégia que foi, ele fica tipo na zona mais próxima do metro e eu vou para o outro lado da estação, percebes? Ou seja, estamos do mesmo lado do metro, mas ele está numa ponta e eu estou na outra.
Já porque na minha cabeça é mais fácil de evitar este... Ou seja, vocês tiveram um diálogo mudo acerca disto. Ele já percebeu que não há Sim, possibilidade sim. de haver um diálogo. No fim de contas, o que estás a dizer, nada do que tu possas dizer, nada do que vá sair dessa boca, me interessa. Não é? Por Sim, isso, sim, é isso. É isso. Mas atenção, não, isto não é dizer, olha, tu és desinteressante. É mais uma de, a minha preferência pessoal é não te ouvir. em última instância, não é particularizando nessa pessoa em específico. Sou eu. 99,9% das pessoas não tem grande coisa a dizer. Só em Sim, sim. circunstâncias muito especiais em que há química, a partir desse momento é que o desinteresse da outra pessoa nos interessa. É isso. O problema sou eu. Eu sei que o problema sou eu. Mas se calhar ele também está mais confortável assim, só que ele não teria. Será que ele estava exatamente a pensar a mesma coisa, mas não tinha coragem? Eu acho que é tão provável. Fiz que o gajo deu esse passo. E desta perspectiva, eu sou das pessoas mais corajosas do mundo, percebes? Por ter tido esta amabilidade de ter este passo. A não ser que apareça uma pessoa para o substituir. Mais decidida a conversar contigo. Estou a lutar muito para que ele continue na empresa, sabes? Porque numa Tô- viagem de longo curso, quando pensamos em longo curso de comboio, por exemplo, do Algarve a Lisboa, mais ou menos 2 horas e meia, e de repente surge uma velha e tu percebes, a velha ainda não sentou, mas pela cara dela, epá, esta está com uma Das vontade de conversas. conversar, está É como melhor de os olhos conversa. até brilham. Uma carruagem está quase vazia e ela percebe que vai sentar-se. E às vezes, se calhar, o lugar dela não é aquele, mas ela vê, olha este desgraçado, vou ter com ele. Tenha a viagem Sim, arruinada. sim. Tenha a viagem Sim, sim. arruinada porque, com uma velha, primeiro ela quer mesmo falar e depois a tua forma de tentar terminar isso, epá, não sei se vai surtir efeito. Não funciona. Velha é mais forte que fones. Velha é mais forte que fones. Ou se falta que. Como é que é aqueles fones canceladores de ruído, não é? Sim, sim, sim. Será que há fones canceladores de velhas? Pá, não sei. Eu já pensei, talvez pôr uns fones à velha. E pode ser que ela. Mas depois também não sei bem. Com velha de conversa. O que acontece é, metes fones, mas ela. E tu tiras fone, ok? E ela diz o que tem a dizer, tu, haha, voltas a para o fone, velha diz. E estás neste jogo de quanto tempo é que eu consigo manter o meu fone. Se calhar a grande parte, pelo menos as velhas que eu conheço, se elas estão desconfiadas, tu não ouviste uma parte do que elas estavam a dizer, não tem mal, eu começo de novo. E assim, fogo! Eu pensava que já tinha passado aqui alguns capítulos, no fim, voltas ao início. Há pouco estava a rever parte da conversa que o Eduardo disses e, Uhum. e Desde já disseste. peço desculpa, volta. Consegues-te rever? Rever no sentido em que das coisas que dizemos e ficam gravadas, as conversas, até mesmo particularizando, se bem que o teu podcast com o Jorge é de natureza diferente, consegues regressar aos primeiros episódios? Como é que eu ia dizer isto de uma forma mais ou menos simpática? Sem achar que é uma onda de merda, é isso que estás a Sim, dizer. é assim, sempre teve. Apetece-me apagar esta merda toda. Sim, 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 sim. Acho que é daquelas coisas que. Imagina, primeiro não tenho vontade nenhuma de o fazer. Nunca me passou pela cabeça, deixa-me ir ouvir como é que eu era no início, porque eu sei imediatamente o que é que vou achar, que é não. O que é que tu estás a fazer? És estúpido, isso não tem piada, isso não é a forma de fazer as coisas. Mas também se me perguntaste, tipo, uma cena que eu fiz para aí há um mês atrás, há um mês atrás não, porque há um mês atrás, o atrás não sei dizer, há um mês, eu vou achar provavelmente a mesma coisa, sabes? É estranho, imagina, é estranho pensar que as coisas ficam realmente na internet para sempre. Esse é o elemento diferenciador. A própria memória tem esses mecanismos de vai alterando. Depois depende da tua cabeça. Se transformas a coisa a parecer pior do que era ou melhor do que era. Depende muito da tua forma como estás na vida. Se és alguém que puxa as coisas para baixo ou se as sobreestima. Agora com a internet há a possibilidade de internet ou de todos os suportes gravados voltares a encontrar aquilo e se tiveres uma ideia muito boa, aquilo foi muito bom, vais ver, epá, afinal. Eu acho que é bom essencialmente porque antigamente tu vias a tua evolução através de, maioritariamente através de fotos. Ei, eu vestia-me assim, meu. E tu agora podes dizer, ei, eu achava isto. E antes não dava bem só se tivesse um documento escrito, ou se tivesse alguém. Agora não, agora é de género. Eu era estúpido. É um problema que eu tenho com o podcast até, que é o pessoal.
quando eu vejo isto, ou pelo menos tento perceber isto através das estatísticas, que é o pessoal quando descobre o podcast, qual é a primeira cena? Vou ouvir o primeiro episódio. Não façam isso. Por favor, não façam isso. É de género. Eu quando vejo que o episódio mais ouvido é o primeiro, eu só penso, olha, lá se foram todas as pessoas que alguma vez tentaram ouvir isto. Não sei se é o fascínio. Deixa-me lá ver o gajo. Imaginando que começou pelo último episódio. Gostei. Deixa-me lá ver se o gajo era bom no início. E depois não era. Pois. Depois sucede aqui uma cena. Eu acho que já ouvi o Vítor Sá em relação ao Desnorte. E já vi outros. Não é referente ao Vítor. Eu acho que o ouvinte de um podcast que gosta do podcast vai ao início e depois identifica ali aquele erro. Um erro, ou 2, ou 10, ou 20, ou 100, ou o que for. Por mensagem. Ah, tu estás a dizer isto. Ou cometes este erro. Ou disseste isto e devia ser aquilo. Entretanto, já passaram anos. Já não. Exato. Se realmente foi um errozito, como aquilo que há pouco estavas a dizer, o erro que rapidamente corrigiste. Naquela altura dizias anos atrás, mas depois deste conta, epá, isto é uma redundância. E a pessoa está a identificar esse erro que já não A cometes. ir lá. Sim, sim. Por isso é que eu faço re-upload sempre que me apetece. Vou atrás e edito. Faço re-upload. Epá, É assim que eu passo. Por isso é que eu não tenho vida social, percebe? epá, mas de certeza que há alguém assim. De certeza que há, de certeza que há. Porque Pessoas com OCD, se calhar há pessoas que fazem isso. Sabes que é engraçado, mencionaste isso da evolução dos podcasts e usaste o Desnorte, que para mim é um ótimo exemplo, porque eu ouvi na altura em que o Vítor lançou, deixei de ouvir durante algum tempo, não por causa do Vítor, desde já digo, mas voltei pensaste a assim, ouvir deixa-me lá outra ver vez. se. Ah, ainda é o Vítor, ok. Vou deixar. Sim, espera aí, é o Vítor. Nota-se muito a evolução. Eu acho que, digo a maioria, todos os podcasts, notas a evolução de uma pessoa estruturou melhor, ou sabe melhor o que é que funciona, o que é que não funciona, sabe melhor o seu próprio estilo, que é uma coisa que acontece muito. Por exemplo, Roberto, no teu caso, uma coisa que se mantém de todos os episódios que eu ouvi é os livros na tua cama. Que é uma coisa que eu não sei se já faz parte do teu cenário. Já faz. Parece meio Photoshop, na realidade. Uma cena que eu descobri, eu descobri isto e às tantas é um dado adquirido para a maioria. Há fundos para Zoom. E há pessoas a comprar fundos para Zoom. Não sabia que havia um Há pessoas mercado. que compram. Não sabia que havia um mercado em ascensão de fundos para Zoom. Deixou-me deliciado. Pessoas a criar fundos para Zoom, seja em Photoshop. Bem, o que é que será que bate? O que é que será que as pessoas precisam? E depois do outro lado, eu com estes que tenho, não me sabe, preciso de comprar, em que há uma estante assim, um assado. Epá, eu acho isto fascinante. Ou até dependendo do teor da tua reunião, Zoom. Estás com amigos, se calhar mete assim uma cena mais, uou, estamos aqui, somos filhos. Estás numa reunião de trabalho, pá, uma cena mais profissional. O teu fundo seria um ótimo fundo para... Eu sou uma pessoa que lê e que está atualizada com os problemas do mundo. O fundo é de uma pessoa que saiu da prisão há pouco tempo, estás a perceber? Tem tipo 3 jogos de tabuleiro, isto não é nada. Eu não sei se isso é ficção, se é realidade. Em muitos filmes, sobretudo os americanos, em que há um gajo que vai para a prisão, um gajo que nunca leu, decide ocupar o tempo na prisão a ler. Muitos deles agarram-se à Bíblia, mas outros tornam-se literatos todo o terreno, leem tudo o que há. Será que isto acontece mesmo? Pois, tendo em conta a estatística de livros comprados em Portugal por ano, diria que é pouco provável. Vamos supor que acontece e todos os presos, há uma tendência para quem está dentro da prisão se tornar um leitor. Às tantas, a média que existe em Portugal está para cima, e o para cima aqui é um livro por ano, em média, graças a quem está preso, não O é? pessoal está na prisão. Graças a eles e ao Ricardo Araújo Pereira. Sim. Estás-me a dar um bom motivo para ir preso. Nunca pensei. Era aí que Tenho eu a queria leitura chegar. para pôr em dia. Acho que vou cometer um pequeno delito só e ver quanto tempo é que ganho. Eu invejava sempre, quando chegava essa parte, um criminoso, ou às vezes era inocente, mas ia parar à cadeia. É pá, bela biblioteca cai na prisão, o que é preciso para... E é que não é só, atenção, parte mental. Sai toda a gente com um físico invejável, percebes? Portanto, realmente é só benefícios ir para a prisão, pá. Eu, sinceramente... Biblioteca, exercício, segundo as estatísticas, quem entra bandido na prisão sai bandido, crias contactos na prisão, o networking é muito importante, só vejo vantagens. Networking fixe.
Realmente não há muita diferença entre gajos que estão na prisão e aqueles gajos tipo Andrew Tate, estás a ver? Sigma Grindset. Eu estou a usar muitas buzzwords, mas... Estou a par. Essa figura, a internet é muito engraçada em vários aspectos. Por exemplo, essa figura, eu não fui ter com ela, mas essa figura tornou-se tão grande que eu levo com ela. Essa força gravitacional que certas figuras, quando se tornam grandes, exercem sobre nós. Dás-te conta da influência que essas pessoas têm, seja em youtubers portugueses, ao início é difícil perceber, porque ou têm receio de se associar, mas aos poucos começa assim, mas ele, naquele aspecto, até tem razão. Sim, sim, E sim. vai-se alargando, alargando. Se aprofundares as coisas que o Tate diz, mas este gajo está a seguir quase o guião de... Assim, até são discípulos. Há um caso em para mim é gritante, se calhar dois youtubers portugueses, o Numeiro e o Window. Eu acho que o fenómeno da estupidez, para mim, é fascinante. O youtuber, quando passa de um formato mais guionado, vá formato do YouTube, um vídeo editado, passa para um formato live da Twitch, tu percebes, não é que eu seja surpreendido pela índole da pessoa, não. Ei, Sim, eu sim, pensava sim, que ele sim. era o próximo Einstein e fui enganado. O formato live, como é mais tempo, eles estão sempre em pose, mas não conseguem manter a pose durante 1 hora Sim, ou sim. 2 horas. Aconteceu recentemente, Sim, não sei sim. se estás a par com o Windows, Estou. com o Ricardo Aruz De Pereira. Ricardo. Foi lindo. Até no pedido de desculpas percebes que ele continua na bolha. A razão dele para pedir desculpa não é bem a razão pela qual devia pedir desculpa, mas na cabeça dele é o que faz sentido, não é? Mas era muito engraçado ver um youtuber que tipo dissecava, sei lá, significados de grandes obras de Kandinsky, de Picasso, de um Rubens, e depois na live do Twitch fala de corno e de carros, percebes? Para mim era absolutamente fascinante. No TikTok há uma mistura das duas, que eu já vi coisas desse género, seja literatura, seja pintura, coisas básicas, coisas muito Sim, sumárias, sim. enquanto estão a fazer danças, estão ali no limite do que é permissível nas redes sociais. Sim, sim, sim. Sim, também é verdade que dá para falar de conas de quadros. Pode ser tipo o teu nicho. Nada contra, porque quem é que me diz a mim que esta não é a melhor forma das pessoas aprenderem os assuntos? Sim, Introduzir Conan sim. em qualquer assunto. Mas esta está muito representada na escultura e na pintura. Eu acho que a estátua de David, um gajo estar a analisar, não só, pronto, muito bem esculpido e tal. Eu não percebo nada de estátuas, como podes imaginar, e depois focar no pênis. Estás a perceber? Pênis E saudável. de mármore, Esta não conversa sei. não está a ir exatamente por onde eu estava a pensar que ela ia. É, Estás a ver? a gente pode virar a conversa a qualquer momento. Não sei Não, se... mas eu por acaso ia pegar num ponto. Pensei que ias pegar no pênis de Desculpa. David. Foi tópico há uns Sim, que eu tenho meses. aqui. Isso agora era Tenho aqui engraçado. o E pênis de agora David. abria uma página do jornal, pênis de David roubado. Falaste da cena de o pessoal começar a ouvir o Andrew Tate e dizer: olha, ele até tem razão ali naquilo, portanto, se calhar até. Pá, e isso faz-me lembrar imenso gajos das conspirações. Pá, que é exatamente o mesmo modelo de pensamento. Que é, estás a ouvir um gajo a dizer: ei, este gajo meio. Não, acho que não diz assim grande coisa, e depois ouves um ponto. Ui, isto até faz sentido. Depois ouves e ouves e ouves. E de repente, nós fomos, eu e o Jorge, conspiradores de segunda, passo já publicidade. Fomos recentemente, não sei se estás a par, o grupo de Bilderberg reuniu-se em Lisboa no fim de semana passado. Ou seja, o grupo de Bilderberg são tipo 130 gajos, 130 e tal Foi gajos, quem? Em estavam Sintra? reunidos. Foi em Sintra. Não, em Sintra, foi em 99, foi em Sintra. Este ano foi no Pestana Palace Hotel. Só para ver que realmente estou extremamente versado. A Só falta teoria dizer, é. não, eu compareci, eu estive lá. Mas essa é que é a cena, nós estivemos lá. Não estivemos lá dentro, porque não nos foi possível. Mas estivemos lá fora. E aquilo, pá, são basicamente 130 gajos em que se sabe a lista de participantes, sabe-se a lista de temas, mas não há uma ata, não há nada. Não se sabe exatamente o que é que o pessoal diz lá para dentro. E estamos a falar de primeiro-ministra dinamarquesa, um dos gajos mais importantes da NATO, já não me lembro exatamente qual posição, ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, tipo, pessoas muito importantes. E não se sabe nada do que eles falam. Tem uns temas assim, assim. E tipo, isto é estranho. É verdade, é estranho. E para nós, mesmo pessoas que se calhar não estão assim tão receptivas a teorias de conspiração, pode ser estranho.
Pá, mas nós fomos à manifestação e de repente é tipo, passa de eles estão-nos a tentar dominar, estão a tentar controlar o mundo, estão a tentar controlar a nossa vida, que depois apanha tipo uma interferenciazinha e de repente estão-te a dizer: olha, maltas LGBT, pedófilos. A manifestação era anti-Clube de Bilderberg, anti-controle mundial. 75% do tempo dos oradores, e estamos a falar de Sérgio Tavares, jornalista pela Verdade, Fernando Nobre, ex-candidato à presidência da República, 75% foi anti-vacinas. Porque eles depois, lá está, aquele cria um círculozinho, aquilo é uma espécie de rotunda meio estranha. O teórico da conspiração é, na sua gênese, inclusivo. Não exclui teorias da conspiração. Inclui teorias, exclui 90% da população mundial, que, segundo eles, pá, não percebem o que realmente está em causa. Portanto, sim, são inclusivos e exclusivos. Se pensares o win e o ex contradizem-se, portanto, são só clusivos, acho eu. Acho que é a verdadeira. Agora, para aproximar esse grupo a qualquer outro grupo, o que eles tentaram procurar quando um grupo tenciona uma espécie de poder, seja ele fictício ou real, de que forma é que nos podemos superiorizar em relação aos restantes? E esta foi a via que eles encontraram. Todas as outras estavam vedadas. A via da inteligência, a via da ciência, a via da filosofia, todas as vias que iriam pedir deles uma certa exigência, um certo compromisso, poder chegar a um ponto em que este trabalho foi em vão, afinal continuamos a não saber nada. Para eles, estes caminhos não dão prestígio. E na possibilidade de dar prestígio, é trabalhoso. Vamos pela via mais fácil. Sim. Sabes que eu, por acaso, não concordo totalmente com isso. Acho que isso pode ser um efeito secundário, mas acho que a primeira cena é que são pessoas que não pertencem bem a nada, a nenhum grupo. E então encontram ali tipo uma espécie de Uma ok, tribo, eu não é? disto posso fazer parte, é isso. Eu disto posso fazer parte, estas pessoas aceitam-me, estas pessoas. Pá, não sei, imagina, nós estamos numa manifestação e estavam para aí 60 pessoas, qualquer coisa assim. As pessoas trataram-nos super bem, percebes? Nós também não dissemos, estamos aqui para dar tanga, porque também não estávamos bem para dar tanga lá. Mas as pessoas foram todas super simpáticas. Lá está, com um ligeiro trava egocentrismo de algumas. Nós entrevistamos pessoas e de repente estamos a falar entre os dois e aparece uma senhora. Vocês sabem quem é que eu sou? Percebes? Isto não é uma forma normal de seres entrevistado. Sim, porque disse, vocês sabem quem é que eu sou, e depois explicou quem é que era, e nós, olha, mas quer ser entrevistada? Pode ser. Como se não tivesse ido lá a introduzir-se. Primeiro é sentimento de grupo, depois há, assim, um bocadinho de superioridade. Pá, mas eu também me sinto mal quando as pessoas, imagina, mesmo quando as pessoas dizem, pá, quem sabe o melhor sítio para francesinhas? Eu digo-te qual é. E eu fico-me logo a sentir, pá, este gajo sabe mais de francesinhas do que eu. Portanto, eu quero sempre alguma coisa em que eu possa dizer, olha, mas sabes onde é que são melhor feno? Estás a ver? Porque é uma coisa que me costuma acontecer, que é o pessoal fala com tanta certeza que eu fico sempre, pá, este gajo tem a vida mesmo. Este tipo de pessoas sempre existiu, mas eu acho que não erramos por muito quando dizemos que estamos no terreno fértil para que coisas destas floresçam. A Certo. cena da certeza, a cena de uma sociedade veloz, a cena de querer destacar, aquilo que tu disseste, até mesmo essa abordagem, eu parece-me, enquanto estavas a dizer, recordei-me logo de 5 ou 6 exemplos recentemente de pessoas que mais ou menos apresentam-se assim, sabes quem é que eu sou? Não dizendo dessa forma tão aberta, eu cheguei aqui e eu sou importante, vais ouvir a minha história. Recentemente estava numa cabeleireira e a senhora que estava... Não estava à espera dessa. Foi uma transição. Não, desculpa, não. Pá, agora vai soar mal. Não era por questões capilares, não estava à espera dessa de uma pessoa num cabeleireiro chegar e aparecer com. Olha, sabes quem é que eu sou? Desculpa. Agora estou-me a sentir mal. Agora. Por acaso nem tinha reparado, nem tinha ido buscar essa, da falta ou da ausência de cabelo. Então ainda me estou a sentir pior. Se fui eu que imprimi isso, se tu não estavas a pensar nisso e fui eu que imprimi, ainda estou pior, ok. Parece aqueles joguinhos que não se calava. E eu via na cabeleireira que estava a morrer por dentro. Não havia forma simpática de interromper aquele caudal. Era uma espécie de hino ao ego.
estava a dizer coisas que não interessavam a ninguém. Ninguém. Mas Certo, ela pensava que eu sou a rainha desta província e tudo o que eu digo é lei. E dizia merda, atrás de merda, atrás de merda. Este tipo de pessoa, à medida que envelheces, a vantagem, a desvantagem, pronto, estás mais perto da morte. A vantagem, Vantagem. sim, a vantagem, Qual é a desvantagem? realmente vantagem barra desvantagem depende da perspectiva. Da perspectiva de um suicida, já me estou aqui a perder em Mas, partes, um suicida que é perfeccionista, está sempre à espera do plano perfeito e entretanto a morte vem e ele segundo antes de morrer, caraças, foda-se, não me matei. pode ser isso, ou um suicida. Pensando num suicida como uma pessoa que está infeliz com a vida, o suicida não devia existir, porque cada dia que passa está mais perto da morte, que é o objetivo dele. Ou seja, cada Portanto, vez ele mais devia estar feliz. feliz e Ok. não ter pensamentos suicidas. Suicidas não existem, cabem com a linha de apoio Acaba, não é? a suicídios. Pá, na realidade foi um homicídio que está mal explicado. O suicídio é Acho uma que construção social, é isso que estás a é uma dizer. questão social, acho que deslindamos aqui uma verdadeira questão da sociedade. Se quiserem continuar com essa linha de apoio, Estavas a falar da cabeleireira e da senhora que falava muito. deste género de pessoas, não sei se era para aí que eu conversei, mas deste género de pessoas eu acho que é cada vez mais comum. Juntando a estarmos numa sociedade cada vez mais veloz, A cabeleireira tentou pôr fones. por acaso era uma boa estratégia. A internet amplificou, não trouxe, ia dizer não trouxe nada de novo, não, trouxe, não sei identificar o que é que trouxe de novo, mas certamente trouxe algumas coisas novas. Mas o que ela trouxe realmente foi uma espécie de megafone. A tua voz chega mais longe e há sempre uns animais à volta na floresta. Conhece esta voz e de repente tem uma tribo. Tu acabaste de escrever os Super Dragões. Não sei se. Não, um gajo com um megafone e de repente tens pessoas à volta que também Mas estão. estão numa floresta? Não. Estava a dizer metaforicamente falando. Não estava a falar metaforicamente, estava a falar literalmente. Estavas a falar literalmente. Estava. Eu não A quero saber de internet metáforas. foi. Não queres saber de metáforas? Sim, Não sim. quero saber de Nunca, metáforas. nunca tinha ouvido, nunca tinha ouvido. Eu estou-me a questionar se tu interpretas todos os jogos que tens atrás de ti literalmente. É Sempre. capaz de não ser bom. Mas sim, eu acho que a internet meio que explodiu cada pessoa como, e isto não deixa de ser irónico o que eu vou dizer agora, mas meio que explodiu a vontade e a necessidade das pessoas mandarem cá para fora aquilo que são e aquilo que sentem. É uma coisa que eu não estou a fazer neste momento e, portanto, não sou hipócrita de forma nenhuma, mas eu acho que foi isso que a internet fez. Eu acho que isso, vê-se, eu acho que isso se está a amplificar com as gerações mais novas. Não é que seja culpa dela, não gosto mesmo nada do discurso de, na minha altura nós éramos X e Y e agora os miúdos são Z e outra letra. Mas Mal foi começar logo nas letras finais do alfabeto. foi. E aí Devia agora. ter ido para lá. Devia ter ido para lá. Ou ir para o alfabeto cirílico, qualquer coisa assim. Mas quem pensou nisso Mas, devia ter começado no início do alfabeto. este pessoal das matemáticas, sabes como é que é? Ei, X, Y e Z, e de repente, agora vamos para letras gregas. Pessoal que não tem foresight nenhum. Mas basicamente, estes miúdos cresceram com aquilo que nós, apesar de tudo, apanhamos quando já tínhamos 14, 15. Já estamos mais formados enquanto pessoas. E estes miúdos, a internet para eles é a realidade deles. Aquilo que para nós, se calhar, eram os nossos amigos, para eles sempre foram as pessoas que estão na internet e que mandam pedidos para seguir e que seguem de volta e que eles veem na escola, mas que na realidade, se calhar, até comunicam muito mais pela internet. Eu acho fascinante a quantidade de conteúdo que há só numa rede social. Se escolheres uma rede social, tu consegues ver num dia centenas de coisas. Enquanto comediante, não te. Como se surgisse uma mão, esta mão é metafórica, pegasse na tua, não me ponhas Mas conteúdo. agora Agora já tu gosto de metáfora. não te sentes assim um bocado assoberbado? O que é que eu vou adicionar aqui? Nem estou a pensar no capítulo da qualidade, é mais só pela quantidade chega. É tanta coisa, que o que é que eu vou pôr aqui? Sim. Vou adicionar uma gota ao oceano. Eu acho que até tenho um problema contrário, de alguma forma, que é a minha. E se calhar isto acontece com mais pessoas do que aquilo que eu acho que acontece na realidade, mas é a minha experiência que é o meu primeiro instinto nunca é publicar coisas em redes. É uma coisa que eu que tenho que me esforçar para pensar, ok, tenho que publicar alguma coisa, ou devia partilhar isto, ou devia fazer aquilo.
não me é nada instintivo. E por isso, o facto de já haver tanta coisa, quase que erradamente me empurra para que é que eu vou fazer? Se já 30 gajos fizeram isto. Mas ao mesmo tempo eu devia. Seres um no meio de 30 é melhor do que não seres no meio de 50. No meio de 20, no meio de... Não, De alguém. Ok. Imagina isto que eu disse, mas bem dito. Percebes? Sim, ok. Sinto que a mensagem passou, mas a forma é que não. Vamos exigir a quem nos ouve que construa e elabore isto melhor. Pode ser tudo nosso. Yeah. Aquelas sinapses têm que tem que estar ali. Já estás a exigir demais do meu suposto público. Não. Pá, eu acredito que o teu público se tenha enamorado por ti devido à tua imensidão de livros. Primeiro, o conhecimento tira logo da equação. Tira logo da equação. Nunca está associado a esse peso. Conhecimento. Okay. A questão dos livros. Conheces certamente aquele termo, a sapiosexualidade ou sapiosexual. Alguém que se sente atraído por outra pessoa que tem... Sente atração sexual por alguém que tem um conhecimento acima da média. Nunca me aconteceu. Supondo que eu sou essa pessoa, seja pessoa com muito conhecimento ou seja atraído por uma pessoa com muito conhecimento, epá, eu não sei. E mesmo as pessoas que eu já ouvi testemunhos, epá, gostei daquela pessoa, seja um homem ou seja uma mulher, porque ele era muito inteligente. E depois vais a ver, não pondo em causa a inteligência, e dando um exemplo concreto para isto não ficar muito abstrato, recordo-me, eu sei que tu estás à espera do exemplo. Epá! Estás à espera do exemplo. Eu quero ouvir nomes. Estás à espera do exemplo e entretanto faço uma guinada como há pouco na cabeleireira, não é? Tu ficas, pá, fogo, então mas este gajo tem tantos livros e depois dá exemplos de cabeleireiras. A Iva Domingos. E já estão separados e o Ângelo, aquele que quase lhe amputaram. Exatamente nestes termos, apaixonou-se por essa figura, pelo seu conhecimento assoberbante. Não pondo em causa o conhecimento do Ângelo, não é a primeira característica que me salta à vista. Até porque ela reforçou a beleza, a mim não me diz nada. Posso estar enganado, às tantas, a pessoa em questão é realmente uma pessoa cheia de conhecimento e eu é que sou intriguista e não consigo ver as pessoas. Eu tinha interpretado ao contrário. Eu pensava que o Ângelo gostava dela por causa da sua... Não, aquilo que eu ouvi, recordo-me, até foi no falecido Maluco Beleza, logo nas primeiras conversas. Fascina-me porque sempre que eu ouvi esta conversa, é sempre a mesma coisa. Eu sinto um fascínio, uma atração sexual por alguém que exibe ou tem um conhecimento acima da média. Mas depois vais ver, eu nunca encontrei esse exemplo, até porque duvido que isto possa acontecer, pelo menos numa primeira fase. Acho que nunca aconteceu uma conversa deste tipo. Vai lá à minha casa e a gente vai resolver a equação de Schrödinger, uma cena qualquer. E a mulher, já não aguento, vamos lá. Ou ao contrário. Quando as pessoas dizem isso, não é na física. Primeiro deixa-me só dizer que acho chocante que seja a Iva Domingos para o Ângelo e não o Ângelo para a Iva Domingos, porque Iva Domingos apresentou Quem Quer Ganha. Portanto, era um concurso que exigia alguma inteligência e eu, na minha ideia, o Ângelo estava a ver aquilo e pensou: a Iva Domingos sabe as respostas todas. A gaja é super inteligente. Percebes? O Ângelo não percebia bem o conceito dela estar na televisão. Gosto mais dessa versão. Eu pensei que era até esta versão. E também, pá, o facto da Iva Domingos dizer que a beleza não lhe interessa nada é mais insultuoso que outra coisa. É do género: olha, Ângelo, estou contigo, a beleza não me interessa nada. Se a beleza me interessasse um bocadinho sequer, olha, isto não acontecia, percebes? 1%, ele ligava 1% da beleza, olha, estava com o Pedro Granger, estás a perceber? Era mais ou menos isto que eu estava a pensar. Não sei se estava porque o Pedro Granger, salvo erro, é gay, salvo erro. Olha, pá, não acompanho. Mas ela mencionou que se interessava pela orientação sexual das pessoas com quem estava. É que senão pode namorar com ela na mesma. Desculpa, tinhas dito que eu acho que a física não é... Quando as pessoas dizem, eu interesso-me por aquela pessoa porque ela é inteligente. Eu lamento, mas física não é essa coisa que as pessoas dizem, percebes? Eu acho que é mais quando citas livros, estás a ver? Ou quando citas pessoas. Olha, pá, já dizia um matemático do século XVIII, Descartes. Pá, não sei de que época era o Descartes, perdão. Já dizia Descartes.
Uma pessoa só é mais forte quando sabe as suas coordenadas. Pá, não sei. Estou a ser estúpida. Estou a odiar o quão estúpido eu sou. Aquela frase muito conhecida do Nietzsche, aquilo que não te mata torna-te mais forte. Torna-te mais forte, sim, sim. Eu uso sempre uma, pá, que é a minha favorita, que é o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Percebes? Que é de é um advogado qualquer, pá, do século XVII. Que eu não sei porquê, mas decorei essa frase e eu tento introduzi-la em todas as conversas, percebes? És desses. É... Percebes? É de género. Pá, olha, isto está difícil, o campeonato. Está, poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, claro que está. Percebes? Eu sou desses gajos. E eu acho que é isto que as pessoas acham quando é. Porque, tipo, uma pessoa está-te a explicar uma transformada de Fourier, o pessoal está-se a cagar, percebes? Mas se eu te disser, olha, já dizia não sei quem, e dava-te assim uma lição de vida através dessa quote, o pessoal pensa, este gajo é mesmo inteligente. Era Epá, capaz de me apaixonar por este. eu suspeito que residem aqui vários equívocos. E para não ir buscar um tema que foi subejamente pisado quando falei com o Jorge Gonçalves, que é o Hitler, há aqui uma cena que o homem continua a louvar e muitas vezes é uma esparrela. A grande eloquência. Não é pelo facto de parecer bonito, aquilo tem um Uhum. peso real. Como é que eu ia dizer para não tornar isto demasiado labiríntico? Tempos a tempos percebes que o paradigma dos séculos mudou quando há uma persistência numa certa ideia. Eu recordo disto porque isto ficou-me gravado na memória. A cabeleireira Iva Domingos, Joacine. A Joacine, quando foi ao programa do Ricardo Aruz Pereira, ela disse lá uma frase que toda a gente aplaudiu, mas quanto a mim é uma bizarria. Eu gaguejo, mas a pensar num gaguejo. A ideia é esta, a frase não foi... Certo, E isto não foi bem. é um completo disparate. Não, o pensamento é gaguejar. Se tu realmente estás a pensar, estás a ir em direção a qualquer coisa que ainda não foste, aí tu gaguejas. E E o gaguejas. pessoal aplaudiu. Pode parecer uma banalidade. Mas o facto de aplaudirem, reconhecerem aquela frase como verdade, revela a mentalidade do nosso tempo. Coisas sem falhas. E até a nossa relação com o pensamento. Já filósofos profetizaram que o pensamento vai ser uma coisa do passado. Nem sequer sabemos o que é pensar. Estamos a chegar a este ponto. Este exemplo pode parecer quase anedótico, mas o pensamento é exatamente o contrário daquilo que a Joacine diz que é. Uma coisa é papaguear. A papaguear podes falar sem entraves. Sou Agora, expert, sou expert. eu também. Mas se estás no caminho, ainda não sabes bem para onde é que vais. É natural que gaguejes. E é Comenta aqui, os erros. e é aqui que entram a nossa percepção daquilo que está certo e daquilo que está errado, do prestígio da grande eloquência, de um terreno fértil para ditadores como o Hitler e etc. A forma como nós vemos o que é inteligente e o que não é, está cheio de equívocos. Certo, certo, certo. Acabei de ver que te juntei Hitler e Joacine no mesmo raciocínio, Sim, sim, mas sim. espero que as pessoas. Perigoso, perigoso. Perigoso. Aliás, demarco-me completamente de tudo que o Roberto disse nos últimos 5 minutos. Isto foi. Estava a dizer que não, não. Eu acho que é uma coisa que também é muito realidade dos dias de hoje. É que o conteúdo e a forma têm basicamente o mesmo valor. Aquilo que tu dizes é basicamente tão importante como a forma como tu o dizes. Mesmo que digas um disparate, se tu o disseres bem, eu acho que também se pode ligar a uma coisa que é os candidatos políticos, a certeza com que eles dizem as coisas e a forma como posicionam o seu discurso para puxar a sua massa demográfica que vota neles é muito mais importante do que as medidas e os planos que eles realmente têm. E isso também pode ser verificado noutra coisa que é estar comprovado cientificamente que é um caso mais extremo, mas que pessoas designadas de mais atraentes têm uma maior probabilidade de recebem mais votos. Está estudado. Mais uma vez parece aqueles teóricos de eu estou-te a dizer isto, isto está estudado, vai ver os estudos, está tudo na net, lá vai ao Brasil e Ainda hoje fiz um print screen, já não me recordo do quê, mas para arquivo, realmente acabava assim. Há um estudo por aí, há um há estudo um por aí. estudo por aí. E deixa-me só relacionar isto a outra coisa, só para te mostrar como o pensamento está super estruturado e muito bem construído, que é acontecer exatamente, acho eu, exatamente o oposto com comediantes.
Que é de género, se tu fores, não na parte do pensamento estruturado, mas mais até na parte de um comediante que é atraente, por norma, o pessoal está a pensar, ui, este gajo não vai ter piada nenhuma, meu. Porque é aquela cena de, se tu tens piada ou se tens comédia em ti, é porque a tua vida em algum ponto te obrigou a isso. Obrigou, entre aspas. E pessoas bonitas, tu estás, lá, a tua vida está feita, tu não precisas de fazer grande coisa. E por isso é que eu tenho a cara que tenho, percebes? E estou na comédia. Ou seja, se és comediante, Sim, eu estou a falar do meu caso particular. Estou a falar do meu caso particular. De eu à minha cara e às pessoas que não gostavam dela. Se eu tivesse esta então cara e as pessoas gostassem, será que é esticar muito se eu desse esta ideia? Seria expectável que encontrássemos gajos superiores ao Louis C.K. em gajos mesmo, 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 mesmo muito feios. opá, eu acho que sim. Sim, Se mas depois fizéssemos uma é que experiência, passas uma barreira em que se calhar se fores mesmo, mas tipo, nós estamos a falar muito feio. Não, acho que não vou por aí. É possível. podemos ir para a Vou, Disney, vou cauterizar, vou cauterizar. o Corcunda de Notre Dame. Corcunda de Notre Dame. Opa, o Corcunda de Notre Dame, eu por acaso acho que ia ter sucesso. Não sei bem como, mas tem histórias mesmo. É daquelas cenas, quando tu pensas, a Disney normalmente acaba, é assim, acaba bem, depende da perspectiva. Há ali um ponto na história em que tu pensas que o Corcunda vai ficar com a princesa. Pois Não é é, assim? esse filme é meio E lixado. era expectável, os bons vencem sempre. As tuas boas ações terão uma recompensa no final. E ali, ai, fica o E príncipe. depois é. Exato. O príncipe de género, olha, quase modo, muito fixe, muito Muito. agradecido pelo que tu fizeste, tchau aí, continua a viver sozinho, alguma grande estúpido. Eu acho que isso foi a Disney a pensar. Todos os filmes são princesa não liga ao príncipe, príncipe faz qualquer coisa, princesa, oh meu Deus, ele fez qualquer coisa, então ficam juntos. Eu acho que isto foi a Disney a tentar diversificar um bocadinho. O Quasimodo teve logo um azar do cacete. Ou é a Disney a tentar trazer um bocadinho de realidade, que é do género, olha, tu podes ser mesmo muito fixe, podes ser um porreiraço, pá, mas às vezes não dá para separar essa cara. Imagina que era uma espécie de multiverso em que todos estes universos da Disney tinham pontos de contacto. E esse Uhum. Quasimodo tinha percepção do que estava à volta nas outras histórias da Disney. Fui o único gajo que não teve sorte. E virava um Sim, vilão. sim, sim. Tipo uma espécie de Thanos ou de Ultron. E ia matar tudo à volta. Tu por acaso podes ter aqui um excelente ponto de relançar o Quasimodo. Em vez de estarmos a fazer remakes de filmes antigos, lançar agora Quasimodo num. Sua origin story de villain está basicamente feita. E agora, pá, lançar assim uma série de. O primeiro a morrer era logo o Mickey. E a gente não percebia porquê. Olha, pareceu-me à frente, foi logo o primeiro. Eu não gosto daquilo que representas. Eu não gosto daquilo que representas. Eu acho que a princesa no Quasimodo também podia estar preocupada com o futuro, não é? Porque o Quasimodo, a Corcunda tem tendência a piorar, não é? E depois como é que vão criar possíveis filhos? Percebes? O Quasimodo só vai ver chão daqui a 5 anos. Só vai ver chão, quer dizer, depois tem os olhos que são assim meios para fora, portanto, se calhar até Tipo tem outra capacidade. aqueles olhos dos camaleões, Sim, né? sim, sim, Yeah, exatamente. yeah. Opa, eu por acaso vou puxar a brasa à minha Dá-lhe, sardinha. Eu dá-lhe. tenho um beat sobre o Rei Leão. E a parte que eu não percebo do Rei Leão é ele morre quando é empurrado do precipício, cai e depois, na realidade, não é o Scar que o mata, são os gnus que estão a passar que o matam. Porque ele sobrevive à queda. Mas a minha cena da queda é os gatos aterram de pé. Nunca na vida ele devia ter ficado magoado com aquilo, ele devia ter Mas os leões aterram de aterrado em pé? quatro pás. Depois, pois aterra. Isso não sabia. Se não aterrassem, aí era outra teoria. O que é que aconteceu na evolução para o gato começar a Sim, aterrar de sim. pé? Se Não, aterram, não. ok. Tem essa capacidade e eu Todos os vejo felinos a aterram de cair. pé? Epá, não me cites nisso, mas eu Mas é diria que capaz, sim. sim, sim, é capaz. Acho que sim, eu acho que sim. A não ser que seja Epá, e perneta, quando aí se calhar é mais difícil. Se calhar um perneta, será que consegue aterrar de pé? a terra de pé, mas depois, tipo, sim, 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 fica assim, uou, e agora como é que eu saio desta? Fiquei sempre surpreendido com a morte dele nisso, porque ele devia ter aterrado em pé, olhado para cima e dizer-se, cara, então, meu, o que é que foi essa cena? E voltado à vida dele. E provavelmente mandava executar o Scar, uma cena assim. Que ninguém fala disso, mas, tipo, o Rei Leão também era um bocado ditatorial, não é? Ninguém nunca houve
outro animal em que era do género. Imagina, o hipopótamo podia ter grandes ideias de como... Mas não, tinha que ser o rei e a sua descendência. Se formos a ver bem pela força, eu acho que já houve um programa, no princípio já não há, porque isto é errado a tantos níveis, mas havia um programa qualquer que não opunham, porque isso é ilegal. Mas certamente Mas eu vi esse programa. gravavam. Isto está tão vago na memória. O que é que acontecia? Isto acontecia no meio natural e eles gravavam, era isso que acontecia. Caso contrário, era uma batalha ilegal. Como tinha a tutela da Discovery, podia ser. Ok. Acho que era isso. Acho que era isso. Eles metiam 2 cães a lutar. Não, isto é uma luta ilegal de cães. Não, está aqui a Discovery. É para ver que raça é que ganha. Entre um Chihuahua e um Dog Se bem que eu Tá já há uns 10 anos comecei a ver e eram uma ou duas pessoas, e agora são muitas. Não sei se já reparaste, numa foto ou num vídeo que sai para as redes sociais, um documentáriozinho sobre animais. E há uma cena de matança. E há várias pessoas a insurgir-se. E porquê é que mostram isto e não sei o quê? E eu estou a imaginar ativistas que vão para o campo tentar doutrinar leões ou qualquer predador. Tu não faças isso. Eu não quero ir por aqui porque o Joe Rogan já fez algo parecido em relação àqueles ativistas que só dão comida vegetariana aos cães. Mas seria algo do género. Ires para a savana, come estes feijões. Ó Leão, tudo bem, evoluíste para caçar, os antílopes são giros, pá, mas tu já tentaste a nossa seita. Eu acho que era no Discovery, muito interessante na altura, em que eles simulavam a luta de animais, entre animais, assim, tipo crocodilo contra leão, mas em que basicamente eles faziam, tipo, viam qual era a força infligida por um crocodilo ao morder, e depois imaginavam e simulavam quem é que venceria. Por acaso era um programa que eu... Agora que me disseste, eu pensava mesmo que havia castada. que eles punham... Isto é a selva é assim. O que é que está a fazer um urso polar e um leão? As alterações climáticas, ele veio cá dar. Juntavam os animais aos próprios todos de cenário que tinham na Discovery. Pá, eu queria agora arranjar aqui uma tableta da Discovery. Sim, olha, está ali à beira do leão que arranjamos em 2006 para aquele programa. Mas o leão já está morto, porque ninguém se lembra que ele estava lá, percebes? Uma foto que eu vi há pouco tempo, há meses, eu não sei de onde é que foi tirada. Estava um urso polar, seria neve, mas vias que a neve estava a desaparecer e depois um incêndio enorme atrás. Não sei se viste esta fotografia. É uma imagem poderosa. São dois mundos que se estão a cruzar. Fica difícil para alguém que não acredita na... Fica difícil. Como se um teórico da conspiração arranja sempre forma. Às tantas dizia que era uma montagem. Um urso polar e atrás um incêndio de grande magnitude. Sim, e o urso polar sem ajudar, não é? Não ajudou de forma nenhuma. É falta de sentido de comunidade, digo já. Porque se fosse... Pode habituar mal o urso. Imaginando que estão focas no incêndio. Ele depois, pela primeira vez na vida, prova uma foca assada. E assim... Pois. Eu agora já não quero focas cruas. Eu acho é que ele vai continuar a comer focas cruas, mas depois ao domingo vai ver se arranja uma foca assada, percebes? Estamos aqui a descobrir uma teoria. Os biólogos estão muito preocupados. Os polares andam sempre a vogar para terrenos que não eram deles. No fundo, estão à procura do incêndio. Para arranjar carne assada. É isso. Eles é que não sabem aqui o que se passa em Portugal, senão estavas aí cheio de... O Jerez estava cheio de ursos polares, percebes? Mas trazer as focas primeiro. Hoje estou só a dar exemplos de porcaria. Se os pinguins conseguem, se bem que devidamente climatizados, pinguins, São Bernardos, e agora lembrei-me do São Bernardo, no verão, em agosto, aqui no Algarve, São Bernardo, que já é um cão robusto, que é mesmo típico, climas quentes, Sim. com um casaco. A pessoa achou, estão quase 40 graus, este bichinho precisa de um casaquinho. Um cão que durante muitos anos foi usado nos Alpes para resgatar. Consegue estar nos Alpes, mas aqui no Algarve não, que isto, as correntes de ar. Mas lá está, eu acho que essas pessoas, eu suponho que têm um fundo bom, mas não percebo qual, imagina, não percebo qual é o raciocínio lógico para chegar a, não, se calhar ele precisa de um casaco. Pá, eu acredito que seja um fundo bom, e preservar São Bernardos era importante, ao contrário de, pelo que eu vi com o Iggy, gaivotas parece-me que são para, não é? Para bater, para falecer, é para bater. Isso era engraçado pensar aquilo que há com as gaivotas hoje, que é, não sei se cientificamente podemos dizer que é uma praga, mas
Podemos nós os dois dizer que é Sim. uma praga. E para o teórico da conspiração, nem a ciência tem validade científica, por isso acho que não Birds estamos mal. aren't real, já agora. Eu acho que, se não estou em erro, a população de linces chegou aos 1600 espécimes. Acho que, imaginando aumentar. que estão a aumentar, estão a fornicar, Tão estão bem. Ah, Gandalinhos. imaginando que se torne uma praga, em vez dos 1600, são 1 milhão de linces. O que é isto? Aquelas cenas que vemos nos Estados Unidos, ou nas grandes cidades. Estou a ir buscar de memória nos Estados Unidos, no Canadá, sei lá, raposas ou guaxinins. Uma espécie invasora, de repente, ei, tomou conta da cidade. Imaginar isto com linces. No Porto, vais tu a atuar no Pinguim ou no Ferro e tens de estar a desviar dos linces. A matar linces pelo caminho mesmo. Eu, por acaso, não estou a ver o tamanho de um lince. Parece-me que é maior que um gato doméstico. Eu acho que é capaz de ser. É capaz de. Imagina, não É ser bicho para te possível fazer mal? desviar-te. Sim, acho que é capaz de não ser possível desviar-te de linces, percebes? À partida, eles são capazes de vir atrás de ti na mesma. É Só pois, se disseres, olha, não, desculpe, não tenho, está bem? Pode. pegando naquilo que tu disseste, o lince, enquanto felino, cai de pé, imaginando que estás no segundo andar e aparece lá um lince, porque o lince atira-lo do segundo andar e ele cai de pé, volta ao segundo andar E tipo, volta a... estou no inferno. Não tens hipótese com isso. Eu estou imaginando e na por- cidade, estás a andar com uma proteção na cidade, tanque blindado, estás a ver isso a acontecer em vários sítios da cidade. Pessoas a atirarem linces da janela e os linces a subir, estão num ciclo perpétuo. Constantemente, sim. Yeah. Pessoas que fazem da vida. Imagina, em vez de teres uma empregada para te arrumar a casa, tens uma empregada para de 2 em 2 minutos estar a mandar o lince pela varanda, percebes? Por isso é que eu, na altura, quando se falava de recuperar a espécie do lince ibérico, eu disse, não, para mim vão todos de vela. No meu ouvido depois acontecem destas, sabe? Em Portugal, até ver, não temos. Já tivemos, se recuarmos alguns séculos, houve um tempo que havia ursos, houve um tempo ainda mais recuado que havia leões na Europa. Temos alguns lobos ali para o lado do Gerês, não sei quantos é que são. E temos javalis, de resto não temos grandes animais. Sim. Com pena minha, por exemplo, a minha bolha, eu sinto que o número de escoteiros está a aumentar. E não há nada para reduzir os escoteiros. Não há nenhum animal que mate escoteiros. Nos Estados Unidos há muitos. Aqui não há nada. Sim. Eu acho que o que devia matar os escoteiros era a vergonha. Estamos no século XXI, a vergonha não mata ninguém, ao TikTok. Era a vergonha. Sim, é verdade, mas não sei. As experiências com os escoteiros não são assim muito positivas. Já abordei isto das experiências positivas, mas normalmente acho que os escoteiros têm assim, não sei se são esquisitos. É chato dizer, e vou ter o grupo escotista português atrás de mim e da minha morada. Acho que eles são lixados. Tipo, não vêm para me violentar, vêm só para estar sempre a pedir dinheiro, constantemente. E eu depois empurro-os da janela e eles são tipo os linces e caem e voltam assim. Não quer comprar um bolo para ajudar? Não sei. Se não quer o bolo. Constantemente. Mas eu acho que, se pensares bem nesse aspecto, Portugal tem os animais ideais, porque tem animais que não matam pessoas, mas tem os animais ideais para se fazer 100 pratos de carne diferentes. Ou seja, não é de género, olha, vou ali caçar, estou em perigo de vida, é todas as espécies que estão ali não me fazem mal e eu consigo comê-las. Porque tu vais à Austrália, tu de repente, metade dos animais tu podes caçar e comer, a outra metade quer-te matar. E isso torna Portugal uma espécie de clube elitista, só entram os animais comestíveis. Eu por acaso não sei se há algum animal assim que existe em Espanha e que não exista em Portugal, um predador. Mas imaginando que há ursos em Espanha, não sei se estou a dizer uma grande bacurada, está a passar a fronteira e alguém diz, não, desculpa, aqui são animais comestíveis. Mas eu acho que isto é das melhores coisas. Imagina, quando se fala em defeitos portugueses, eu acho que isto devia estar tipo top 3. Percebes? Padeira de Aljubarrota, animais só comestíveis e sei lá, comprar 2 submarinos e nunca os usar na vida, percebes? A cena do comestível, há uns tempos li um livro do Leonardo da Vinci, não me alongando, até porque eu tenho um bito sobre isso, mas ele era maluco. Era o Código da Vinci, não é? Esse é do Dan Brown. Era dele? Não sei, às tantas, ele fez tudo, às tantas também fez isso. Fez uma espécie de policial, não me admirava nada, ele era bem capaz disso.
Eu confundi. O Da Vinci tem um livro chamado Código Dan Brown. Foi confusão mesmo. Ele era maluco por gastronomia. Eu estou em crer, se os projetos de gastronomia e relacionados com comida tivessem resultado a 100%, tudo o resto ele não tinha feito. Não Nada. fazia. É pá. Mas se calhar hoje tinhas assim um prato mesmo. Percebes? Se calhar nem interessava. Para quê? Para teres a Mona Lisa. Ele teve uma taberna. Não sei se sabes, ele teve Teve uma taberna. Não sabia. teve uma taberna com o seu amigo Botticelli, só que durou pouco porque ele queria. Ele é provavelmente o pai da cozinha gourmet. E na altura o que estava a dar era pratos fartos. Por muitas vezes não foi linchado. Pegava numa cenoura, esculpia uma rã numa cenoura. No século XVI, se a memória não falha, está aqui esta cenoura esculpida, tem a forma de uma rã. Sabes o que é que ele fazia quando os clientes se queixavam? Espera aí, vou buscar uma rodela de salsicha. Está aqui. Há aqui um lado de comediante do Leonardo da Vinci que me agrada. Ele é um gênio na teoria, mas depois um burro na prática. Deixa-me também te dizer que os exemplos que tu dás não é de um gajo apaixonado. Um gajo apaixonado pela gastronomia não pega numa cenoura e esculpe uma rã. Arranja sabores diferentes. Tu deste-me dois exemplos. Pá, Leonardo da Vinci, super interessado em gastronomia, pegava numa cenoura, esculpia uma rã e se as pessoas mandassem vir, dava-lhes rodelas. Mas posso alargar isto quase até ao infinito. Quando lhe pediam, sei lá, planos de batalha ou ideias para projetos de armas, ele, por norma, o que é que quase usava gelatina ou maçapão. Arranjava sempre um pretexto para usar merdas de cozinha, estás a ver? Ele tem de ter um lado de comediante. Para não tornar isto demasiado longo, há um episódio em que há um casamento e pedem ao Leonardo da Vinci para fazer o bolo da noiva. E ele diz: não, eu sou o Leonardo da Vinci, isso não chega. Eu faço o bolo da noiva, as cadeiras são de bolo, os bancos são de bolo, tudo é de bolo. Na prática, o que é que sucedeu? Não sei se eram reis, mas eram figuras importantes. Uma quinta, mas era uma quinta de bolo. Parece quase a casa de Hansel e Gretel, mas uma quinta de bolo. Atraiu ratazanas e pássaros de todo ao lado. E na noite anterior, ao copo d'água, travou-se uma batalha entre o exército lá da zona a matar pássaros e ratos. Na madrugada seguinte, parecia uma cena digna de Hollywood. Há aqui uma mente do humorista. Sim, muito, muito presente. Como é que eu consigo subverter isto tudo? Epá, eu quero fazer isto. Dão umas cenas para fazer? Com certeza. Então vou fazer um copo de água só usando bolo. Epá, isso é... Isto também é o problema dele apresentar os planos de batalha em gelatina maçapão. É que de repente faz bolos e o pessoal, espera aí, isto é para andar ao pero. Percebes? O pessoal não interpretou bem a situação. E Leonardo da Vinci também tinha imenso tempo. O que era a vida naqueles tempos. Olha, malta, deixem estar que eu vou. Quanto tempo é que tu... Imagina, um gajo, um pasteleiro hoje em dia, quanto tempo é que demora a fazer um casamento inteiro em bolo? Demora o quê? Meses, que é para não dizer... Pá, anos não digo, mas... Pá, meio ano, pá, ia fazer... E de repente o primeiro bolo que fez já está uma guinda bosta comparado com o mais recente. Portanto, o Leonardo da Vinci tinha um tempo e um jeito descomunais. O quadro da Última Ceia, o fresco da Última Ceia, aquilo foi pintado durante 3 anos, sendo que os primeiros 2 anos e 9 meses foi ele a pôr uma mesa, um banquete real, num pinto, enquanto não souber o vinho certo que é para pôr ali na pintura. E enquanto isso havia crónicas da altura, não sabemos o que é que acabamos de fazer com o Leonardo da Vinci. Ele sabia viver. Sim. E não estava tão interessado na Última Ceia quanto pode desaparecer, porque, envolvidos uns meses, aquilo já estava a estalar tudo. O grande amor dele era a comida. Isso também é muito de comediante, estar a enrolar pessoas que fazem um pedido para ter o próprio benefício. Ui, este vinho, olha, não era este vinho que eu queria. Entretanto, bebia todo, mas não era este vinho, manda-me outro. Durante 3 anos, pá. Um gajo faz isto hoje no trabalho, ou até na faculdade. Pá, estava sem net. Pá, um mail. Eu mando-te mail, não recebeste? Pá, impressora. Pois, impressora. Pá, Leonardo da Vinci realmente... Eu só tenho pena, a Última Ceia, repara, representa Jesus. É uma das imagens mais famosas de Jesus Cristo. Um gajo que fez milagres. Uma das imagens mais famosas dele é um jantar que o gajo organizou. De tudo o que se podia fazer para nos lembrarmos de Jesus Cristo, é de género.
Pá, este gajo organizou o grande jantar. Eu estou desconfiado que Jesus era português. Se recuares, José e Maria, nomes tipicamente portugueses. Se olhares mais para trás, os pais de Maria, ela chamava-se Ana e o pai de Maria, Joaquim. São Isto portugueses. são São quatro nomes. portugueses, são de Viseu. Outra coisa engraçada que raramente é tocada, porque isto não está na Bíblia canónica, está nos Evangelhos Apócrifos. Se Maria teve um filho sendo virgem, a mãe dela, Ana, teve Maria sendo estéril. Agora, qual é a proeza maior? É mais fácil ter um filho sendo virgem ou ter um filho sendo estéril? É triste ainda não haver esses métodos hoje em dia para quem quer engravidar e não consegue. Entrava numa teoria da conspiração, a ciência e a tecnologia na altura estava muito mais evoluída do que nós pensamos que estava. E houve um fenómeno qualquer, natural, que rebentou aquilo tudo e tivemos que recomeçar do zero. Uma teoria, by the way, bastante mainstream, acho eu. Mas raramente é associada a Jesus. Sim, a Jesus. O mundo regressou àquilo que era com a crucificação de Jesus. É mais ou menos isso. Foi crucificado e voltou. Sim. Opa, eu basicamente culpo Jesus por tudo. A minha vida é isto. Mas há várias cenas. É uma coisa muito curta, que é a possibilidade de Jesus ter tido um irmão gêmeo, chamado Tomé. E pensar nesta possibilidade abre perspectivas. Às tantas foi Tomé que foi crucificado, não é? E é Jesus que anda por aí. Eu estou a imaginar Tomé perceber que não tem os poderes do irmão. Estás a ver aquele típico... Há aquela questão de se Jesus é tão poderoso como dizem que é e comprovou que é na Bíblia, porque é que no momento final não se livrou da cruz? Não era Jesus, era Tomé. Pronto. Era Tomé. Está safo. E assim se construiu a teoria. Uma pessoa acha que vem gravar um podcast e está a descobrir segredos do mundo, pá. Andamos aqui às voltas, focando... Sim. Isto é tipo uma pergunta que pode ser 3. Quando é que conheceste o Jorge Gonçalves? Para aqueles programas de encontros. O porquê do podcast com Inspiradores de Segunda? Consegues, resumidamente, descrever as etapas? Encontraram-se, não sei em que ambiente, depois certamente conheceram-se no ambiente de comédia, certamente houve química. E... Quando é que eu percebi que ele era o tal? É isso mesmo. Até porque estás a falar ironicamente, mas acho que nota-se. O último que eu ouvi foi o das alterações climáticas. Acho que é o penúltimo. Para quem faz um podcast a 2 ou a mais sem química, nada feito. E percebe-se que há. Fala. Pá, também já são muitos episódios. Mas nós basicamente conhecemos a fazer voluntariado. Portanto, nada a ver com comédia. Entretanto, o Jorge começou a fazer stand-up. E depois nós fazemos voluntariado. E era tipo... Estávamos no mesmo grupo, mas nem sequer fazemos voluntariado juntos. Numa altura, no verão, esse grupo tinha missões... tinha missões de verão, de voluntariado. E nós fomos... Estás a ver? Missões de voluntariado, normalmente Moçambique, São Tomé e Príncipe. Pá, nós fomos para Amarante. O nosso voluntariado foi visitar o Jorge tem um vídeo sobre isso. Foi no Eduardo desses, eu recordo disso porque eu recordo do Eduardo gozar. Pá, e nós basicamente conhecemos aí, pá, tivemos mais tempo juntos porque aquilo apesar de tudo foi tipo um mês e não voltámos a casa, estávamos a viver juntos com mais 4 pessoas. Pronto, e meio que formámos essa relação, fazemos umas piaditas tipo, quando estamos a falar. E depois, passado algum tempo, o Jorge já tinha o Pinguim e pergunta-me se eu queria fazer 5 minutos, antes de eu alguma vez ter pensado sequer a fazer stand-up comedy. E depois foi. E correu super bem, atenção, não necessariamente por minha causa, estava uma noite incrível no Pinguim. E fui ficando, continuei a fazer stand-up, o Jorge também. E houve um momento em que nós, como éramos amigos e partilhávamos esta coisa do stand-up, queríamos ter um projeto juntos. Pensamos um bocado o que é que podia ser... Não queríamos cair naquela cena de sermos nós os dois a falar sobre nós os dois, ou sobre o que se passava nas nossas vidas, e queríamos um tema, queríamos uma... A parte de ser bem estruturado já é mais da mente do Jorge, mas queríamos um tema e tivemos a passar um bocado e conspirações. Por acaso, acho que ainda conseguimos apanhar antes de ser mais mainstream, porque acho que com a pandemia foi quando explodiu e nós começamos por acaso em 2019. Já no fim, nós começamos em 2019. E a partir daí foi do género.
É uma coisa que ambos gostamos de fazer. É uma coisa que requer algum trabalho, é verdade, de pesquisa das teorias, mas que nos permite ter uma base, que é, se falhar tudo, se falharem as piadas, se falhar a nossa química, temos a base de haver uma teoria, e depois, pá, é construir sobre isso e tentar fazer o melhor episódio a partir daí. E acho que a química também foi uma coisa que, de já termos uma relação muito mais pessoal do que de comédia, e depois passarmos cada vez mais tempo juntos e fazermos episódios juntos, foi-se construindo, pá, e por isso agora já é uma cena mais adquirida. No início acho que era mais artificial, apesar de tudo, apesar de já nos darmos bem, mas foi uma coisa que foi sendo assim construída. Em algum episódio ficaste com aquela sensação, já não temos mais nada para dizer. Não é que o tema seja finito, até porque por exemplo, dentro do último episódio que vi, se vocês quisessem, podiam fazer 1000 episódios sobre isso. Chegar a um ponto em que, outra pergunta que tem que ver com esta, para dar um exemplo. Por exemplo, a cena que a Joana Marques faz. Eu não sei se tem que ver, mas eu vou tentar explicar o meu ponto de vista. Quando vocês vão buscar a teoria e vão buscar exemplos à volta da teoria da conspiração, vocês estão a chafurdar na merda. Aquilo que a Joana Marques faz, no outro âmbito, não chega a um ponto que pode contaminar a vossa cabeça. Ou vocês, antes de entrarem no projeto, já estão mais ou menos imunizados. Ou já te sentiste contaminado de alguma forma. Não faz todo sentido a pergunta. Imagina, nós, em relação a achar Zero, holy shit, já não sei para onde é que vou com isto, não tenho mais nada a dizer. Até era uma preocupação mais pré-começarmos o podcast. Eu acho que agora que estamos, percebemos, ok, isto há milhentas teorias, tipo das mais... Até porque surgem semanalmente, está em né? constante mutação, não há uma cena que seja estanque. E tu percebes, as teorias da conspiração não são uma coisa... Ok, explodiram com a pandemia, mas são uma coisa de há centenas, pronto. Mas pelo menos, tipo, desde os anos 50, 60, a teoria de que o Walt Disney está congelado, foi congelado, surgiu poucos anos depois de ele ter morrido. É uma teoria, pá, desde os anos 60 ou 70, se não me engano, percebes? Não é uma coisa que seja do género, isto é um fenómeno do século XXI. Não, é uma cena que já existe há muito tempo. E, portanto, eu acho que nós cada vez mais percebemos, ok, há milhentas coisas para fazer, para debater. Em relação a chafurdar na lama, pá, eu acho que nunca foi um problema para nós, porque apesar de gozarmos, diria a maior parte das vezes, com a teoria ou com as pessoas que acreditam nela, as pessoas não, mas os argumentos que a defendem, vá. Eu acho que nós partimos para a maioria dos episódios a tentar alguma imparcialidade. Claro que depois, à medida que vais pesquisando e tens argumentos da verdade, da teoria, fraquíssimos, e argumentos que contradizem a teoria, fortíssimos, é muito difícil, se não impossível, tu manteres uma perspectiva neutra, não é? E até por isso nós fazemos... Eu não sei se isto para as pessoas que ouvem soa fake, soa falso ou não, mas nós não sabemos mesmo que teoria é que a outra... Ou se sabemos a teoria, não sabemos nenhum argumento que a outra pessoa vai trazer, percebes? É mesmo surpresa ouvirmos os argumentos no momento. Muito do podcast é esse conflito. Teria de existir um grande trabalho de ator, caso se soubessem. E nenhum de nós tem essa capacidade, acho eu. Os poetas é que conseguem. Um poeta é um fingidor, finge tanta dor, já não me como é que é o resto. Por isso é que eu só cito uma frase, percebes? Eu tento-me ir para estas e depois quebro. Ir para estas e depois quebro. Buscando aquilo que há pouco disseste, uma à parte, aquilo que há pouco estavas a dizer, pessoas que citam no meio, sei lá, de um convívio qualquer para parecerem interessantes, do outro lado, o ouvinte está a receber a frase e a pessoa esquece a meio, o interesse vai-se. É isso. Dissipa-se completamente. Dissipa-se completamente. Dá-lhe. Mas basicamente eu acho que também é isso que mantém a coisa um bocadinho mais interessante, é que realmente estamos meio a descobrir a mesma altura que a pessoa que está a ouvir aquilo que são os argumentos. E depois é uma questão de saber qual é o teu preferido. Há pessoas que gostam mais de teorias que têm são possíveis de alguma forma. Há outras, eu por exemplo, prefiro aquelas tipo completamente absurdas. Por exemplo, essa do Walt Disney. Se calhar. Mas essa nem é das piores. Daqui a alguns anos, algumas décadas, até pode
Se houver alguma... Se a ciência evoluir a ponto... Não estou a dizer que tem guardado, mas Sim, sim. basta uma... Não sei se será possível numa janela de tempo curta, mas sei lá, daqui a 100, ou já se fala dos computadores quânticos. Mas isso é entrar num domínio completamente à parte. Antes disso, ainda vamos levar por tabela com a inteligência artificial. Depois falo-te de computadores quânticos, se quiseres. Sou muito versado nisso. Há teorias completamente absurdas. E depois há outras. Pá, nós fizemos o da Britney Spears, que era o hashtag Free Britney. Sim, sim, sim. Sobre o pai dela supostamente estar a dominá-la e a controlar a vida dela, e nós, não, isto é estúpido, ela tem problemas de saúde mental, não há nada de mal. E passado, tipo, alguns meses, a rapariga ganha o julgamento e fica basicamente provado que o pai realmente... E ele fica dizendo, nós somos os otários, estás a perceber? Isso que inicialmente era uma teoria da conspiração verificou-se de facto. Verdade. E nós, não, isto é estúpido. Não confiem em nós. Percebes? Se alguma coisa que possa demonstrar é não confiem em nós. Há muita estupidez e há muita teoria da conspiração, mas do outro lado, vá mais intelectualmente capaz, esta forma quase canina de dizer qualquer coisa que apareça, isto é uma teoria da conspiração. Esquivando-se de isto está aqui, deixa-me lá procurar. Também há aqui um pretexto para deixar as coisas logo etiquetar. Há esta pressa de etiquetar as coisas. Pode ser danoso, quer para um lado, quer para o lado dos teóricos, não é? Da conspiração que se embrenha numa patetice, quer do outro lado daqueles que podíamos dizer do espírito crítico que, a partir do momento que isto parece meio absurdo, vou descartar. Vou botar. Eu acho que o grupo de Bilderberg é um ótimo exemplo, exatamente porque, repara, nós estivemos na manifestação, não houve um único canal português. Imagina, há uma reunião de 130 pessoas super influentes. Está o CEO da Galp, está o CEO da EDP, primeiros-ministros, gente super influente. Não havia uma única televisão portuguesa a cobrir o evento, nem que seja cá. Às vezes fazem, claro que eles não iam entrar, ou supostamente entram, mas não podem dizer nada. Mas não havia nenhuma televisão cá fora de género, olha, está a acontecer agora, ali dentro daquele hotel, o seguinte evento em que está, não sei quem, não sei quem, não sei quanto. Nenhum youtuber foi convidado. O maior youtuber do mundo. Acontecia algo parecido ao Tiago Paiva. Sim. O Gary Kasparov. O jogador de xadrez. Exatamente, foi convidado, estava lá. Ele é youtuber? Não sei, se calhar nos tempos livres. Eu não sei se ele manda o primeiro-ministro para o caralho também, mas... pois sim. É possível, mas é possível. De repente, as únicas pessoas que estavam connosco eram pessoas, canais independentes italianos, um deles até era do Berlusconi. Grande figura. Grande figura. Estava um gajo que segue os clubes de Bilderberg, ou seja, vai à cidade e ao sítio onde eles estão a acontecer desde 2006, um gajo canadiano, e de repente estás com estas pessoas. Foi o momento em que eu me questionei. Foi um sábado. E eu questiono-me, o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Estás a perceber? Eu estou com gajos italianos, um canadiano, tipo, não está aqui, está uns pais 10 pessoas. O que é que eu estou a fazer com a minha vida? Se alguém estivesse de fora a filmar, sem contexto, e passasse isso no canal público... Estava junto. Se estivesse lá a CMTV, eu ia ter que explicar ao meu patrão o que é que eu estava a fazer ali, percebes? Uma cena assim. A polícia veio ter connosco. Eu podia fazer um vídeo. A polícia vem ter connosco. Percebes? Manifestação, grupo de Bilderberg, polícia vem ter connosco. Gone wrong. Nós tínhamos umas cartolinas, nós depois fizemos uns cartazes para a manifestação. Nós levámos as coisas a sério. E a polícia veio ter connosco, nós, quando estávamos à beira do hotel, a dizer: malta, não há uma manifestação marcada para aqui, a manifestação vai ser em Belém. Apesar de que supostamente o Eric ia fazer uma manifestação lá no hotel, mas não fez. Não está uma manifestação autorizada para aqui. Vocês, se escreverem alguma coisa e tiverem a empunhar essas cartolinas, nós vamos ter que tomar medidas. Percebes? E éramos dois gajos com cartolinas. É a cena mais inofensiva de sempre. Não sei os trâmites legais. O que é que faz de uma manifestação? A partir do momento que levantas uma cartolina, uma manifestação. Supostamente essa é a definição de uma manifestação. E como não está legalizada, como não pedimos autorização para fazer... tem de estar algo
Na cartolina, se levantares uma cartolina em branco, é considerado uma manifestação? Mas sabes, eu fiquei com essa dúvida, porque nós temos as cartolinas em branco e fomos só pousá-las. E não fizemos mais nada. E eles ainda assim vieram avisar. Dá para interpretar, ui, cartolina laranja, este gajo está-nos a mandar àquela parte. Não sei, se calhar Às tantas acontece. podias ser só um vendedor de cartolinas. Estavas ali a promover. Ambulante. Ou aquelas pessoas que vendem águas em concertos, nós íamos vender cartolinas para manifestações. É isso mesmo, é isso mesmo. Epá, acho que nunca vi. Entras numa manifestação, vês cartolinas. Epá, e tenho aqui também uma frase que gostava. Epá, e não há um vendedor de cartolinas ali ao pé. Que modelo de negócio. Vendedor de cartolinas em manifestações. Caraças. Agora tenho pena. Eu gostava de ter uma conversa com um senhor polícia. É uma cartolina, ok. Então e se for uma folha A4? Já pode A4, ser? pois. Já pode ser? Ah não, até uma A5. E depois qual é o nível de içar que é necessário? Imagina, cartolina, tipo a nível de peito, estamos bem? Porque nós levamos as cartolinas tipo junto às pernas, percebes? Assim para baixo. Nós também ratos, percebes? Se não fosse um gajo... Ou um gajo estar assim meio a gozar com a polícia e levantar ligeiramente a cartolina. Oh, vês agora? Vês agora? E depois... Manifestação intermitente. Estou na manifestação, agora não estou. Estou na manifestação, agora não estou. Epá. Daqui o agente Costa, pá, está aqui um senhor a entrar e a sair constantemente do modo de manifestação. O que é que faço nesta situação? Nunca me aconteceu. O que é que eu faço? O que é que eu faço nesta situação? Eu agora não me posso reformar até resolver este caso. E tipo, a mulher está em casa. Costa, reforma, está na altura, não consigo. E entretanto, pessoas que não conseguiram esperar estão a manifestar-se com post-its. É um recado. É um recado. Isso é uma temática muito fixe. Só uma última nota acerca desta manifestação, que é, nós só vimos 2 Mercedes a passar, que supostamente seriam pessoas importantes, e tipo passaram pela polícia e foram para a zona, porque a zona circundante do hotel estava mesmo fechado pela polícia, barreiras e não sei o quê. Mas passaram 2 carros, 2 Mercedes que puderam entrar. Mas se teve mais piada foi quando uma rapariga, uma jovem, pá, para a política era jovem, acho eu, uma senhora de 30 e tal anos, parece com um trolley e vai ter com a polícia dizendo, olha, eu tenho estes papeizinhos, eu fui convidada para ir. E entra, percebes? Da mesma forma que nós vamos a um hotel e dizemos, olha, tinha reserva aqui e aparece com o teu trolleyzinho que sacaste do teu avião, a gaja entrou assim na reunião, no grupo de Bilderberg, o pessoal todo, 2 gajos com brutos Mercedes e ela, olha, desculpa, não sei, é aqui, estou no sítio certo. Vem em classe económica, mas depois vai... É isso. Ok. É isso. E depois vai para o grupo de Bilderberg. Pá, que é chocante. E a Greta não vai, ainda está no mar, há de chegar um dia. Quando ela chega cá... A Greta não ia ser convidada, claramente. Eles não... Acho que não iam aceitar. Às vezes como figura ornamental. Podia ser. Preencher umas determinadas cotas, não é? Eu não sei se ela já fez 18 anos. Porque se já fez... Deixa de se enquadrar nas crianças. Ok, tu és adulta, já não afeta assim tanto. A criança era engraçada, agora não. Agora já não. Agora não. Agora vai tirar um curso. Para lá com isso, para com as brincadeiras. Conseguiu pôr a família toda a trabalhar para ela. A nível de empreendedorismo, fantástico. Está muito bem, está muito bem. Para terminar, pessoas que tenhas visto a fazer stand-up e tenhas gostado de ver. Ou não. Normalmente é sempre no sentido positivo. Podes ir pelo outro. Tenho gostado de ver esta pessoa, mas certamente não vais por aí. Pessoas que têm gostado de ver. Jorge Gonçalves, não sei, faz... Era muito engraçado eu dizer pessoas que eu odeio. Jorge é péssimo. O nosso podcast, muito bom. Jorge fazer stand-up, horrível. Ele sem se apoiar nas minhas ideias, pá, está condenado aquele gajo. Eu acho que há muita gente no Porto, muito boa. O Jorge, pronto, acho que tem sempre uma cena especial, porque também, acho que mesmo em termos de ideia, de comédia, estamos tipo na mesma onda. O Iggy, que eu ouvi o episódio dele, tem ideias, pá, brutais. Ideias que eu pensei, pá, quem me dera ter tido este pensamento e ter usado isto. Carlos Contente, João Pedro Pereira, que também estão a arrebentar. Estão a arrebentar, não é de género, estão a aparecer, estão só a arrebentar. Pá, Vítor Sá, também um clássico. João Rua, também é um gajo que eu gosto muito. Mas que também, lá está, uma pessoa, eu sinto sempre que posso estar a ser biased em relação a pessoas com quem me dou mais pessoalmente. Pá, e depois
Depois, sei lá, a Joana Oliveira também tem ideias muito engraçadas. Assim, de repente, acho que são as pessoas que eu vi que me dizem mais. Pá, não sei, eu acho que, imagina, tenho um stand-up diferente do meu, mas com o qual eu me consigo relacionar de alguma forma. E que por isso acaba sempre por fazer mais cócegas ao meu cérebro quando os vejo a atuar. Por acaso acho que não perguntei só ao Jorge. Já usaste alguma coisa do podcast em stand-up? Ou pelo menos serviu como chama para qualquer coisa? Sim, sim. Nós já falamos sobre isso. Eu acho que nunca nenhum de nós usou realmente alguma coisa. Eu acho que nós já falamos sobre. E olha, aquela cena que falamos, o que é que tu achas? Pá, posso usar? Não, nem sei. Mas eu acho que nós só falamos sobre isso e nunca realmente usamos essa. Nós uma vez temos uma. Acho que foi das cenas mais engraçadas que nós achamos, que fizemos no podcast, que foi no episódio da Princesa Diana, que foi basicamente. Foi uma sequência acerca dos guarda-costas. E se o melhor guarda-costas do mundo, por ser tão famoso e tão rico, se ele próprio teria um guarda-costas, mas que é pior do que ele. E pronto, e depois começamos a alongar. E foi uma coisa que no dia do podcast nos rimos bastante. E que foi, aí, opá, isto é engraçado, pá, tenho que usar isto, gostava de usar isto, não sei o quê. Nunca saiu daquilo. A manifestação intermitente, a quase manifestação. Foi o último episódio. Isso está no episódio? Ou vocês falam sobre o que aconteceu? Nós gravamos o episódio antes de irmos à manifestação. O que fizemos na manifestação, vamos, em princípio, lançar para o YouTube em formato de vídeo. Ok. No futuro, epá, ainda não temos bem uma data, porque também queremos estruturar melhor aquilo para não ser assim. Imaginando este cenário, solta. vocês têm esse material para lançar. Há várias teorias à volta desses convénios, destes encontros. E por acaso não sei qual é a periodicidade. São todos os anos? É Anual. Descobre-se realmente do que é que se trata lá. E pode ser algo escabroso ou então algo supérfluo. Foi o Pedro Alves. Uma das ideias é todos os anos discute-se quais serão os memes que vão bater no próximo ano. Era algo deste género. E toda a gente a criar grandes teorias e não era nada. E vocês lançarem e entretanto sabia-se realmente... Ter um impacto muito mais interessante, digo já. Ter um impacto muito mais interessante. Deixa-me só também dizer que nós a entrevista, não sei se te lembras daquela senhora que disse ao na altura presidente da Assembleia, Ferro Rodrigues, que ele era um pedófilo e para deixar as crianças... Nós entrevistamos essa senhora, percebes? Na manifestação? Sim, na manifestação. Aliás, a senhora que eu te disse que veio ter connosco a dizer, vocês sabem quem eu sou. Era exatamente essa senhora. E portanto, eu acho que nós temos muito bom conteúdo teórico em vídeo, porque nós gravamos em vídeo. Vai terminar e agora abriste para a cabeça para várias... Essa abordagem, o fundamento dessa abordagem foi devido a essa abordagem que ela teve com o Ferro Rodrigues. A fama que eu tenho é devido àquele episódio. E vocês conhecem-me. É sem dúvida isso. Vão ter a oportunidade de ouvir a opinião dessa senhora e de outras senhoras, que curiosamente só entrevistamos mulheres. Também porque tínhamos o grande receio de levar nas trombas, percebes? Mas podiam levar nas trombas de mulheres. Eu sei, mas doía menos à partida. Mas foi um receio grande que nós tínhamos de levar na tromba. E acho que durou até o momento em que percebemos que eles eram simpáticos e que a probabilidade de levar na tromba era zero. Mas nós temos muitos vídeos e entrevistas dos teóricos que estavam lá e acho que vai ser genuinamente... Fica à espera. Se não for engraçado, que eu espero que seja, vai ser no mínimo interessante. Espero que tenhas gostado da conversa. Gostei, sim, Roberto. Obrigado. Eu agradeço desde já o convite. Eu já tinha ouvido alguns episódios. Lá está, uma pessoa tem sempre mais tendência a ser com pessoas que já conhece. E portanto já tinha ouvido vários episódios. E portanto, muito obrigado pelo convite. Claro, o Jorge falou em ti. Antes disso, já o Eduardo tinha falado algumas vezes em ti. Já tinha apontado. Se o Jorge, que foi uma conversa que eu gostei muito de ter, foi uma das que eu mais gostei de ter. Por causa de Hitor, não é? Sim, por causa de Hitor. Eu sinto que ele ficou um bocado chateado, mas é o lado engraçado destas conversas. Que não há guião. Não seria expectável que fosse buscar Iva Domingos, a Joacine, e aconteceu. Assim me orgulho. Não sei. Fica para debate. Onde é que as pessoas te podem seguir? Essencialmente Instagram, Tiago Teixeira Fonseca,
Instagram também, Conspiradores de Segunda Podcast. E depois no Spotify, Conspiradores de Segunda. Pá, episódio todas as semanas. Nós já não falhamos há uma boa quantidade de tempo. E não comecem no primeiro, né? Não comecem no primeiro. E não comecem no primeiro. Comecem no mínimo nesta temporada, por favor. E portanto, pá, vão ouvindo, acho que vale mesmo a pena. E depois stand-up, pá, alguns aqui no Porto, Pinguim, Ferro, City Club, onde for, e um gajo anda por aí sempre.